O grito ecoou pelo corredor branco. Era madrugada e o hospital parecia suspenso no tempo. Amanda apertava a mão de Daniel com força, olhos fechados, o rosto ruborizado pelo esforço. Ambos eram ruivos, pálidos, com sardas espalhadas pelo rosto, um casal que sempre chamava a atenção por onde passava. Estavam juntos havia 9 anos, tinham uma história de amor invejável, tinham superado perdas, traumas. E quando a fertilização in vitro finalmente deu certo, eles choraram juntos. Seriam pais de gêmeos. Já está coroando, gritou a médica. Daniel tentou olhar, mas travou. Só conseguia enxergar o suor escorrendo pela testa da esposa. Amanda gritava. Daniel, tremendo, sorria. Estava tudo bem, tudo estava certo. Até o primeiro choro. Quando o primeiro bebê saiu, o silêncio tomou a sala por um segundo. O médico olhou. A enfermeira parou. Daniel notou. O bebê era negro, pele escura, olhos profundos, cabelo crespo e escuro. Não castanho, negro. A médica ajeitou o semblante e sorriu. É um menino saudável. Daniel hesitou, mas respirou. Talvez fosse só a luz. A genética é estranha. A mente dele queria acreditar, até que o segundo bebê nasceu. Negro também, idêntico, como uma cópia em espelho. A enfermeira colocou os dois sobre o peito de Amanda. Amanda chorava, mas não era de emoção. Era silêncio. Daniel a olhou. Amanda não conseguia encará-lo. Só dizia: eles são lindos, não são? Mas não perguntou se ele queria segurar. Daniel estava mudo, tonto. Um ruído de fundo tomava seus ouvidos. Não era a luz, não era o contraste. Era fato, e ninguém ali estava dizendo nada. Daniel, quer cortar o cordão? Perguntou a médica. Ele não respondeu. As lágrimas já estavam nos olhos, mas não eram de alegria. Olhou para Amanda de novo. Ela desviou o olhar. E então, o mundo pareceu parar. Daniel caminhou até os bebês. Observou de perto. Pele escura, traços que não batiam. Sardas? Nenhuma. Ruivo? Nenhum fio. A dúvida se transformava em certeza. A certeza em dor. E a dor em uma pergunta que ele nunca pensou que teria que fazer. Amanda, de quem eles são? Ela arregalou os olhos. A médica se virou. O silêncio pesou. Amanda engoliu seco. Daniel, me ouve. Mas ele já estava saindo da sala, não correu. Só andou olhando fixo para o chão. A dor veio como uma avalanche. Não era só o parto, era tudo o que eles viveram. Todas as promessas, todas as noites planejando nomes, os ultrassons colados na geladeira, a mochila pronta, aquele casamento vermelho e branco sob o sol do interior. Amanda ficou sentada, com os gêmeos sobre o peito, tremendo. Sabia que aquela cena, aquele momento, ia assombrá-la pelo resto da vida. Mas ela também sabia de algo que Daniel não sabia, algo que ninguém sabia, algo que mudava tudo, e que ela não conseguia mais esconder. Daniel não voltou para casa naquela noite, nem ligou, nem respondeu. Amanda ficou no hospital com os 2 bebês no colo, sozinha, cercada por uma equipe que fingia normalidade. Quer que eu chame alguém da família? Perguntou uma enfermeira. Amanda apenas balançou a cabeça. Não queria ninguém, nem mãe, nem irmã, nem sogra. Queria silêncio. Queria apagar tudo. O peso dos 2 corpos pequenos sobre o peito não aliviava a dor. Aumentava. Porque ela sabia. Sabia que Daniel não estava errado. Sabia que havia algo que nunca contou. Algo que jurou enterrar. O nome do pai ainda ecoava em sua mente, como uma maldição. Era só uma vez, uma única vez. E ela achou que estava tudo certo, que o tempo certo da fecundação não batia, que era apenas paranoia, que o rosto dos bebês seria o dela ou do Daniel. Mas quando viu os olhos deles, nas covinhas no queixo, ela soube. E o pior de tudo, não era traição por desejo, foi medo, medo de perder tudo. Naquela época, Daniel e ela estavam em crise. Tinham perdido o primeiro embrião. Ela estava devastada. Daniel se fechou, parou de falar. Passava dias sem trocar palavras. Amanda se sentia morta por dentro. Até que um dia, desabou. E ele, o homem que não devia estar ali, estava.
Era enfermeiro, da própria clínica de fertilização. Se chamava Júlio. Era negro, gentil. Cuidou dela quando Daniel não apareceu na consulta do luto. Ela chorou nos braços dele. Ele a consolou. E aconteceu. Só uma vez. Amanda se arrependeu no mesmo instante e prometeu enterrar. Quando o segundo embrião deu certo, ela jurou a si mesma que era de Daniel, que Júlio tinha sido só um escape, um erro enterrado. Mas agora aqueles rostos, aquelas peles, estavam ali, concretos, e Daniel tinha razão. Do outro lado da cidade, Daniel vagava de carro. Não foi para casa. Parou na frente da casa da mãe, mas não teve coragem de entrar. Foi para a casa de um amigo, ficou no carro. E chorou. Chorou como nunca. Porque ele sempre foi seguro, sempre teve controle. Mas agora algo estava fora da lógica. Não era possível. 2 ruivos e gêmeos negros. A matemática gritava. A lógica berrava. Mas o coração ainda lutava. E se? E se fosse possível? E se ele estivesse louco? Pela manhã, ele voltou. Entrou no hospital. Amanda estava sentada, de olhos fundos. A gente precisa conversar. Ela não tentou negar. Não chorou. Só disse, me ouve, por favor. Daniel sentou. Amanda começou a falar. E disse a frase que ele jamais esqueceu. Eles são nossos, mas não são só seus. Por um segundo, Daniel achou que fosse desmaiar. Mas Amanda continuou. Contou tudo. Júlio, o dia, o motivo, a culpa. Eu não te traí. Eu te perdi. E tentei te encontrar em outro colo. Daniel ouviu, inteiro. Não interrompeu. Mas quando ela terminou, ele se levantou. Foi até os bebês. Olhou para eles. Um deles o encarou e sorriu. Tinha as mesmas covinhas que Daniel tinha quando criança. As que Amanda sempre dizia que amava. Eles são meus? Ele perguntou. Amanda não respondeu. Apenas entregou um envelope. Era um teste. DNA. 2 nomes. 2 resultados. E ali estava a primeira verdade, mas não a última. Daniel segurava o envelope com os dedos trêmulos. As pontas amassadas denunciavam a força com que apertava, como se aquilo fosse um detonador prestes a explodir. Amanda não dizia nada. Apenas observava. Não com calma, mas com uma culpa tão silenciosa que doía mais do que qualquer grito. Ele rasgou, lento, como quem arranca uma ferida com as próprias mãos. 2 nomes, 2 códigos, 2 resultados. O primeiro bebê, compatível. O segundo, não. Daniel leu 1, 2, 3 vezes. Sentiu o peito afundar, o ar faltar. Um dos gêmeos era seu filho biológico, o outro não. Um dos filhos que ele já amava era seu sangue, o outro não. A cabeça girou. A culpa veio. A raiva veio. A confusão veio. Como isso é possível? Ele perguntou olhando para Amanda. Ela já chorava. Eu não sabia, eu juro, eu só tive uma noite. Foi antes da implantação, mas a clínica, eles disseram que era impossível. Daniel se levantou. Você me traiu no meio do tratamento? Ele sussurrou. Ela tentou se aproximar. Eu pensei que tínhamos acabado, Daniel. Você não falava comigo, você não foi no enterro do embrião. Ele recuou. Os olhos dele estavam diferentes agora. Não havia só dor. Havia medo e raiva e amor, misturado num copo que ele não conseguia mais segurar. Quem é ele? Ele perguntou. Amanda hesitou. Um enfermeiro, da clínica, Júlio. Daniel riu, um riso amargo. Claro, e ele sabe? Amanda balançou a cabeça. Não, nunca mais falei com ele. Não sabia que era possível, mas agora... Daniel olhou para os gêmeos. Dormiam, inocentes, idênticos, mas um deles não era seu, ou era. E se o teste tivesse errado? E se tudo estivesse errado? A mente dele não parava. Precisava ver. Precisava olhar nos olhos. Precisava entender. Saiu do quarto, pediu ajuda. Encontrou registros. Júlio ainda trabalhava na clínica. No dia seguinte, Daniel foi até lá. Não avisou. Só apareceu. Júlio estava lá, com o crachá no peito. Alto, negro, firme, gentil.
como Amanda dissera. Quando Júlio viu Daniel, sorriu. Precisa de ajuda? Daniel encarou. Você se lembra da Amanda Pires? Júlio hesitou. Sim, ela passou por aqui. Um caso difícil. Daniel se aproximou. Ela teve gêmeos. Um deles pode ser seu. Júlio empalideceu. Desculpa-se, o quê? Daniel respirou fundo e tirou uma foto. Mostrou os 2 bebês. Júlio gelou. A expressão dele não era de negação, era de susto, de memória. Eles são meus, Daniel o encarou. Talvez um, talvez nenhum, talvez 2. Mas eu preciso saber, porque eu estou vivendo um pesadelo. E só você pode me ajudar. Júlio não fugiu, não mentiu. Sim, eu estive com ela, uma única vez, e me arrependi, mas eu não sabia. Daniel suspirou. Eu preciso que você faça o teste. Júlio assentiu. Claro, agora. Naquela tarde, o material foi colhido, e ali começou a espera mais longa da vida de Daniel, porque, no fundo, o medo dele não era que Júlio fosse o pai. Era que Daniel deixasse de ser. O laço já existia, e isso nenhum teste podia apagar. Foram 9 dias, longos, silenciosos. Amanda estava em casa com os bebês, Daniel também. Mas não se falavam como antes, não se tocavam. A casa, que antes era viva, com música e cheiros de café, agora era um silêncio constante, interrompido, apenas pelo choro dos gêmeos. Daniel trocava fraldas, Amanda amamentava, mas os olhares não se cruzavam. Não havia mais nós. Havia apenas a espera e o medo. Até que chegou. Um e-mail. Resultado disponível. Daniel abriu. As mãos tremiam. O coração martelava. Leu. Devagar. Júlio era compatível com o segundo bebê. Confirmado. Daniel sentou. Ficou ali, sem falar nada. O bebê que ele não gerou era filho de outro homem. Mas e agora? O que aquilo significava? Que ele ia sair? Que ia ignorar tudo? Que ia devolver o bebê como se fosse algo que comprou errado? Ele olhou para o berço. Os 2 dormiam juntos, grudados, um com a mãozinha sobre o peito do outro, como se soubessem que tinham que se proteger. Daniel chorou. Pela primeira vez, sem raiva, só com tristeza e amor, porque mesmo que o sangue dissesse outra coisa, o coração dele já tinha decidido. Aqueles 2 eram seus, e ponto. Ele levantou, foi até Amanda. Ela estava no quarto, sentada com os olhos vermelhos. Já sabe? Ela perguntou. Daniel assentiu. Sim. Um deles é do Júlio. Amanda começou a chorar. Me perdoa. Mas Daniel a interrompeu. Eu não vim por isso. Vim para te dizer uma coisa. Eu não sei se consigo te perdoar agora, mas eu sei que não quero ir embora, porque eles são meus, porque eu amo. Eles, e porque eles precisam de mim. Tess, e talvez você também. Amanda encarou, e pela primeira vez em dias, ela viu o Daniel que conhecia. Não o homem ferido, mas o homem que lutava por amor. Ela se jogou nos braços dele. Obrigada. Obrigada por não desistir deles. Daniel a abraçou. Mas era diferente. Ele ainda estava partido, mas estava ali. Pela manhã, Júlio ligou, pediu para conversar. Amanda hesitou, mas Daniel disse que sim. Ele tem o direito de saber, mas quem decide o que fazer com isso somos nós. Encontraram-se em um café, longe da cidade. Júlio estava nervoso. Daniel foi direto. Você é o pai biológico, mas eu sou o pai. E eles vão ser criados por mim. A gente não quer confusão. Não queremos disputa. Só precisamos que você entenda. Júlio estava emocionado. Eu nunca quis nada disso, mas saber que existe alguém com meu sangue me mexe. Eu só queria poder vê-lo crescer, nem que fosse de longe. Daniel olhou para Amanda, ela assentiu. Podemos pensar em algo com o tempo. Júlio assentiu. Obrigado por não me odiar. Daniel sorriu, pela primeira vez em semanas. É difícil odiar alguém quando você está tentando perdoar quem ama. Voltaram para casa. E naquela noite Daniel deitou os 2 bebês no peito,
um de cada lado, e disse baixinho: Vocês não têm ideia do que causaram, mas eu daria minha vida por vocês. Amanda ouviu, e pela primeira vez dormiu em paz. 5 anos se passaram. O tempo levou embora o sangue seco da mágoa, mas deixou as cicatrizes. Daniel e Amanda reconstruíram, pedaço por pedaço, o que um dia se despedaçou. Não do mesmo jeito, mas talvez de um jeito ainda mais forte. Os gêmeos cresceram como irmãos inseparáveis. Mateus e Miguel, 2 mundos unidos por uma gestação e divididos por uma verdade que, por enquanto, ainda dormia dentro de uma caixa trancada no armário. A verdade do DNA. Daniel sabia que um dia teria que contar, mas aquele dia ainda não havia chegado, porque ele não via diferença. Quando um chorava era seu filho, quando um caía era sua responsabilidade, e quando sorria era sua razão de viver. Amanda voltou a trabalhar. Psicóloga, atendia mães que enfrentavam perdas e medos, como ela enfrentou. Mas era Daniel quem segurava a casa, quem levava na escola, quem contava histórias, quem ensinava a amarrar o tênis. Júlio manteve distância, por escolha própria. Dissera que não queria atrapalhar, mas todo aniversário mandava um cartão, sem nome, só com um desenho, o mesmo traço, o mesmo estilo. Daniel nunca rasgava, guardava todos, porque por mais que doesse, ele respeitava. Sabia que Júlio nunca tentou disputar. Só queria saber que o menino estava bem. E estava. Ambos estavam. No 5º aniversário, a escola organizou uma apresentação. Cada criança desenhou a própria família. Miguel desenhou uma casa, 2 cachorros, ele e o irmão de mãos dadas. Amanda no sofá, e Daniel com uma capa. É o meu pai, ele é meu herói. Daniel sorriu. O coração inchou. Mateus desenhou algo parecido, mas com um detalhe. Um homem do lado de fora da casa sorrindo pela janela. Quem é esse aqui, filho? Amanda perguntou. Mateus pensou. Não sei. Ele sempre aparece nos meus sonhos. Ele me observa, mas não fala nada. Amanda olhou para Daniel. Ele sabia. Era Júlio. A genética grita mesmo em silêncio. Naquela noite, Amanda e Daniel conversaram. Acho que está chegando a hora. Daniel respirou fundo, mas só se ele quiser. No fim de semana, chamaram Mateus para conversar. Só ele. Miguel estava com a avó. Sentaram no chão. Amanda começou. Filho, lembra do homem da janela? Ele assentiu. Sim, Daniel. Falou. Ele existe, e ele é uma parte sua. Antes de você nascer, a mamãe passou por muita coisa. E por causa disso, você tem 2 pais. Mateus olhou. Mas você não é meu pai? Daniel segurou a mão dele. Eu sou. Sou quem te ama, quem cuida, quem vai estar aqui sempre. Mas biologicamente você veio de outra pessoa. Alguém muito bom. E ele mandou isso para você. Daniel entregou um envelope. Dentro estava um dos desenhos que Júlio mandava. Mateus abriu. Era ele, criança, de mãos dadas com Daniel. Amanda assistia de longe, emocionada. Ele desenha bem, disse Mateus. Quer conhecê-lo? Daniel perguntou. Mateus pensou. Quero, mas posso continuar morando aqui? Daniel sorriu com os olhos marejados. Essa sempre vai ser sua casa. No domingo seguinte, Mateus conheceu Júlio. O encontro foi silencioso, mas cheio. Júlio chorou. Mateus não. Apenas o abraçou. E no fim do dia perguntou: Você é meu pai também? Júlio olhou para Daniel. Daniel assentiu. Você pode ter 2, filho, e nenhum vai te abandonar. Os anos passaram. Os meninos cresceram. E naquele colégio onde todos perguntavam como 2 ruivos tinham filhos negros, Daniel sempre respondia com um sorriso. Deus caprichou na mistura. Nunca explicou o DNA. Nunca expôs a história. Porque o que define um pai nunca foi o sangue, foi quem ficou. Foi quem amou quando era mais fácil desistir. E naquele lar onde tudo começou em choque, só sobrou amor.